aos Colossenses capítulo 1, e vamos ler do versículo 13 até o 20, até o 19. Colossenses capítulo 1, do versículo 13 ao 19. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Amém. Aqui nós vamos pensar um pouco a respeito da segunda característica do verdadeiro evangelho. Eu citei no início Romanos 3 e 23. Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Acabou. Não tem jeito. Todo mundo é pecador, todo mundo está fora. E é isso. Já pensou se essa fosse a mensagem do Evangelho? Já pensou se Romanos 6 e 23, que diz o quê? Porque o salário do pecado é a morte. Já pensou se parasse aí? Mas não para aí. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna. Em quem? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é por causa de Cristo Jesus que nós temos esperança. E é por causa de Cristo Jesus que nós podemos afirmar categoricamente, seja para qualquer que for o seu comprometimento com o pecado, seja para qualquer que for o seu estado de escravidão. Talvez seu pai já tenha desistido de você, talvez a sociedade já tenha desistido de você, talvez você mesmo já tenha desistido de você e dito: não tem jeito, acabou. Mas a palavra de Deus fala de um Deus que não desiste de nós. E se o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe por que isso é possível? Porque quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Deus fez isso. Ele fez isso por mim, Ele fez isso por você, Ele fez isso por nós. A pessoa de Cristo traz toda a beleza que o mundo perdeu com o pecado. A pessoa de Cristo traz toda a solução, toda a resposta para cada coração confuso. A pessoa de Cristo traz esperança onde não há esperança. A pessoa de Cristo traz luz onde as trevas já dominaram. E sabe, eu estava vendo aqui, gravei um pouco para mandar para minha esposa. Estava vendo, né? Todos esses cânticos e toda essa performance, né? Desse louvor, está muito bonito. E hoje à tarde eu estava vendo na mesa ali com Delcio e a Betânia, estava vendo um pouco, né? De um acampamento que fizemos em Bauru.
E eu vim bastante aqui em Ituiutaba e conheci uma galera que também só ficava junto, fizemos muitas coisas juntos, íamos cantar, fazer ar livre na praça e tal, mas tudo isso que vocês têm aqui estava longe da gente imaginar. Isso é uma conquista muito importante, a conquista de poder se expressar diante de Deus com liberdade para fazê-lo, e uma conquista que é fruto de maturidade das igrejas, em entender um Deus que pode ser louvado com toda a expressão cultural que uma sociedade puder oferecer. Uma conquista de jovens que provaram para os seus presbíteros que suas vidas condizem com os cânticos que cantam, que o seu testemunho e que o seu apego às coisas de Deus e o seu amor a Deus é sério. Mas naquela época nós também cantávamos, e cantávamos dentro dos elementos, com os elementos que tínhamos, com toda a sinceridade, com toda a seriedade do nosso coração. E eu me lembro de um hino que nós cantávamos no junco, meio escondidinho ali nas barracas, nós cantávamos no ar livre, que nós fazíamos na praça, Ele dizia: Cristo, Jesus Cristo, precioso é Jesus, seu rosto brilha mais que o sol, mais formoso é Cristo que o lírio dos vales, e doce, mais doce que o mel. E estava lá um com violãozinho, ding dong ding, e cantava, e expressávamos também a nossa admiração do nosso coração à pessoa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. É muito bom voltar e ver os filhos de muitas dessas pessoas também expressando e cantando com a mesma paixão, olho fechado e o coração entregando com a mesma paixão, porque não há ninguém que mereça esse nível de devoção e de paixão, além do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Paulo fala exatamente disso aqui, escrevendo aos Colossenses. Ele diz a respeito do Senhor Jesus: Ele é merecedor de tudo isso, Ele é digno de todo louvor, toda honra e toda glória, pelo que Ele fez por nós. E ele fala aqui: Ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Isso não é pouca coisa. Mas mais do que pelo que Ele fez por nós, Ele é digno da nossa devoção, Ele é digno de toda a nossa paixão, por quem Ele é. Ainda que Ele tivesse virado as costas e dado para nós exatamente o que nós merecemos: condenação eterna, a morte, o inferno por toda a eternidade. O salário do pecado é a morte. Nós somos pecadores e é exatamente isso que nós merecemos. Não se deixe enganar pelos hinos que carregam a doutrina do evangelho da prosperidade, sabe? Aquela coisa, você é importante para Deus, e você
é especial, e não se deixe enganar por mensagens que têm mais o objetivo de bajular, de entreter. E só isso que elas podem fazer, Eu determino, eu bato o pé, eu quero, é meu, e é para mim, e tudo meu. Não se deixe enganar por mensagens que vão levar você a se voltar para si mesmo, e para os seus sonhos, e para os seus interesses, deixando o nome de Cristo como coadjuvante, de alguém que vai atrás simplesmente para, como um gênio da lâmpada, fazer tudo o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Você pode encontrar um marido assim. Você pode ter tido pais que te deram essa impressão, mas Deus não é o garçom da nossa festa. Ele é Senhor. Ele é Senhor, ressurreto dentre os mortos. Ele é Senhor. E antes de satisfazer os nossos sonhos e realizar tudo o que nós queremos, Ele é um Deus que estabeleceu os seus juízos e decreta que nós os conheçamos e nos submetamos a Ele, para seu louvor, sua honra e sua glória. E quando nós conhecemos a Cristo e o recebemos como Salvador, também o recebemos como Senhor das nossas vidas. E temos que ter consciência disso. E quando elevarmos o nosso coração para cantarmos e glorificarmos o nome de Cristo acima de todo nome, porque Deus tem estabelecido o dia onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, Ele sim é Senhor. Dito isto, o apóstolo Paulo então começa a falar a respeito daquele que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Começa dizendo a respeito dele que ele é digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, porque ele é a imagem do Deus invisível. E temos que atentar para a palavra de Deus e entender o que ele está afirmando aqui. Quando você não pode se deixar enganar pelo português, pela colocação do português, da língua portuguesa, tem que pensar além e perceber que o que o apóstolo Paulo está afirmando aqui é que o Senhor Jesus, Ele é Emanuel, Deus conosco. Ele não é um representante de Deus entre nós, aquele que veio representar a Deus. A imagem que você olha e vê no espelho não é você, é simplesmente uma imagem, no sentido de que ela é um reflexo daquilo que você é. Ela não ama, ela não sofre, ela não se alegra, ela não tem carne e osso, ela não é, em tese, algo real. Concorda comigo? Não é você ali, é um reflexo seu. Então, quando a Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele é a imagem de Deus, do Deus invisível, ela não está dizendo que Ele é um reflexo de Deus. Ela está dizendo categoricamente que Ele é a manifestação encarnada do Deus Criador dos céus e da terra. E ele usa essa imagem porque as províncias romanas estavam acostumadas com essa ideia. Quando o imperador colocava em cada província uma estátua dele,
Quem desrespeitasse aquela estátua, desrespeitava o próprio imperador. Quando eles manuseavam a moeda que tinha a efígie, a figura do imperador, caso eles fizessem publicamente algum ato para macular aquela moeda ou tratassem com desrespeito a figura do imperador, era um crime cometido diretamente contra o próprio imperador. Então Paulo está dizendo aqui que o Senhor Jesus Cristo se manifestou entre nós como Deus vivo e verdadeiro, como só o Deus vivo e verdadeiro poderia ser. E é importante que nós entendamos isso. E é importante que quando nós falemos de Cristo, quando nós cantemos de Cristo, é importante que quando nós pensemos em Cristo, nós estejamos falando exatamente a respeito do Cristo da Bíblia, do Deus da Bíblia. Porque às vezes nós falamos e aquilo que nós falamos não reflete a realidade. Tem várias figuras de Deus, tem várias figuras de Jesus, aquele rapaz loiro com uma cruz, aquele olhar piedoso, que normalmente é réplica do que Michelangelo, né? Será que foi esse mesmo? Ixi, tá bom, vamos deixar o Michelangelo. Que foi réplica que o autor do quadro da Santa Ceia, Da Vinci, isso, sabia chegar lá. E isso porque eu sou professor de história. Uma réplica do que ele idealizou e colocou e tornou famoso. Mas o que nós pensamos sobre Deus normalmente reflete quem Ele é? Normalmente nós cometemos o seguinte equívoco: se você tem um pai que é zeloso, não deixa passar nada, traz ali, cabresto curto ali, você cresce com a imagem de um Deus igualmente severo. E faz sentido para você algumas passagens das Escrituras onde Deus castiga, e é bravo, e queimou, e matou, e mandou matar, e fez, e aconteceu. Porque com Deus não se brinca, com Deus não se zomba, e Deus não é de brincadeira, Ele é severo. Agora, se você teve um pai que, sabe, aquela história, menino, você vai apanhar, hein? E você dava aquela olhadinha, apanha nada, e você nunca apanhou, e ele nunca cumpriu aquilo que ameaçou fazer. Você teve um pai desses que leva na boa e deixa o barco correr. Provavelmente, muito provavelmente, essa ideia que você terá de Deus. Um Deus que deixa o barco correr e que no final das contas não vai jogar todo mundo no inferno, não, Ele vai dar um jeito e vai dar tudo certo. Essa ideia de Deus está no imaginário, essas ideias de Deus estão no imaginário popular, de religiões que exigem coisas que Deus nunca exigiu, mas faz sentido, porque se Deus é severo, tem que ser assim mesmo. De religiões permissivas, que inauguram cada dia mais igrejas homossexuais, porque Deus é amor, e olha, Ele aceita tudo, Ele abraça, e o importante é que a gente tenha sentimentos bons, E aí Deus também não vai jogar fora o homossexual, então faz sentido ter igrejas para abraçar essas pessoas e deixar elas expressarem a sua espiritualidade, e olha, faz cada vez mais sentido esse tipo de postura, esse tipo de coisas, porque normalmente
o que nós pensamos a respeito de Deus não reflete quem Ele realmente é. E o que Ele pensa a respeito das coisas. E qual é o propósito que Ele tem para a criatura que Ele mesmo criou com as suas próprias mãos e estabeleceu nos seus intentos eternos antes que houvesse mundo. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele se manifestou entre nós, Deus vivo e verdadeiro, e viveu a nossa vida, e morreu a nossa morte. Hebreus diz a respeito dele que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça, porque ele conhece cada uma das nossas fraquezas, ele as experimentou todas elas, triunfou sobre tudo que o pecado poderia produzir, sofreu o horror e a barbaridade do pecado que habita em nós. Se tem uma coisa que a terra pode com certeza colecionar, são momentos terríveis. Quando Nero empalava os crentes e tacava fogo neles, vivos ainda, para iluminar as suas orgias nos seus palácios e as ruas de Roma. Quando a Igreja Católica, no momento chamado de a Idade das Trevas, perseguiu, torturou todos aqueles que pensassem contrariamente àquilo que ela estabelecia como legítimo. E muitos crentes genuínos, verdadeiros, foram mortos pela Inquisição, porque queriam ter a liberdade de servir ao Senhor, sem as amarras da religiosidade, que os forçava a adorar imagens e santos. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, enfim, se há coisas que esse mundo pode colecionar, são momentos terríveis, são momentos de trevas, são momentos onde a esperança parece que foi suplantada pelo horror e pelo ódio e por tudo que o pecado pode trazer de mais terrível. Mas nenhum desses momentos e nem todos esses momentos juntos pode suplantar a cruz do Calvário. O sol se negou a dar a sua luz, a terra tremeu, enquanto o seu Criador era crucificado ali e bradava: Deus meu, por que me desamparaste? Nenhum de todos os momentos terríveis da humanidade foi pior do que esse. Ali nós chegamos no cúmulo do que nós podemos produzir na nossa maldade. Ali nós chegamos no cúmulo daquilo que nós podemos esfregar do nosso pecado na face de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, ressuscitou o seu Filho no terceiro dia e nos deu vida juntamente com Cristo em Deus. Deus fez isso descendo a esse mundo, encarnando, suando, se sujando, sofrendo todas as nossas limitações. Deus fez isso porque é Emanuel, Deus
conosco. Eu vi uma vez um ator falando a respeito da concepção que ele tinha de Deus. Ele era budista e ele disse: olha, eu concordo que Deus é um ser grandioso, mas ele é tão grandioso que ele não liga para nós. Nós somos muito pequenos. Nós somos como formigas. Você se preocupa durante o dia se você está pisando em alguma formiga? Assim é Deus, segundo Ele. Ele é tão grande que o que nós fazemos ou deixamos de fazer não interfere no seu dia a dia. Era nesse Deus que Ele cria. Mas certamente esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia se importa. O Deus da Bíblia encarnou e viveu a nossa vida, e Ele sabe o que você passa, Ele sabe todos os desafios que você enfrenta, Ele sabe. O Senhor Jesus chamou os discípulos e disse: por que vocês andam ansiosos quanto ao que é a vez de comer, de beber, de vestir? Nós estamos sempre preocupados com essas coisas, né? E aí? E amanhã? E o Enem? E se eu não passar? E o que eu vou fazer? E nós estamos sempre preocupados, ansiosos com a pandemia, e o que vai acontecer, e se eu perder o emprego, e isso, e aquilo, e se eu não casar, e ninguém gostar de mim, sempre temerosos quanto ao futuro. E o Senhor Jesus disse: olha, vosso Pai sabe. Como é que Deus sabe? Ele sabe, primeiro porque Ele sabe, Ele é o eterno. Ele não é como nós que tem que, esperar passado, presente, futuro. Ele sabe e ponto. E não há um momento onde ele não tenha sabido. Ao contrário do que diz a teologia esqueci até o nome da teologia lá do... Nossa, mãe, são vocês que estão me afetando aí, eu estou preocupado. A teologia que prega que Deus está aprendendo ainda e conhecendo, como todo mundo, sabe? Deixa os vagabundos aí, vamos falar. Pronto. Ao contrário do que dizem, Ele é o eterno. O eterno. O seu saber é infinito. Mas quando o Senhor Jesus Cristo disse: vosso Pai Celeste sabe, havia ainda mais uma instância do saber, que Ele estava presenciando, que Ele estava vivenciando, que Ele estava naquele momento entre eles, participando. É o saber de conhecer na pele, porque viveu, porque experimentou e soube na prática o que era cada um dos anseios do seu coração. Ele soube o que era ser traído pelo melhor amigo, ele soube o que era ser incompreendido pelas pessoas a quem ele amava e que veio salvar. Ele soube o que era ser abandonado no momento que ele mais precisava dos seus amigos mais íntimos. Ele soube o que você passa, o que eu passo, para viver nessa vida sob as condições do pecado. Ele sabe. E não há nada no seu coração que Ele não saiba. Todas as dúvidas, todos os medos, as alegrias, os sonhos, as frustrações, Ele sabe. Ele me conhece, Ele te conhece.
em substância ainda informe, quando nem éramos ainda formados no ventre da nossa mãe, Ele já sabia e conhecia e se desdobrava em cuidados e zelos para com cada um de nós. E o Senhor Jesus veio aqui e Ele olhou em cada rosto. Ele tocou nas pessoas. Ele se condoeu com cada uma das histórias. Emanuel, Deus aqui conosco. E se não houve nenhum momento mais terrível do que a crucificação, não houve um momento mais glorioso do que o primeiro choro daquele menino ali na manjedoura. E somente alguns pastores, e somente uma velha e um ancião no templo puderam perceber a beleza de ter nos seus braços, de saber que o Criador desse universo estava pisando nesse planeta, nessa terra, naquele momento. Então, irmãos, não vale a pena trocar a nossa concepção de quem é Deus pelo que a Bíblia diz a respeito de quem é Deus. Não vale a pena trocar a nossa ideia tosca a respeito de quem Deus pode ser, se é que Ele existe, pela imagem gloriosa do Deus da Bíblia, que é manifestada na pessoa encarnada do seu Filho, Jesus, o Cristo. Cristo não é só um vulto histórico, Ele não é mais um profeta, embora seja reconhecido até pelo islamismo como o maior deles. Não, Ele é Deus conosco. E se Deus existe, Ele que é Espírito, pode ser visto, apalpado, tocado, amado, na pessoa do seu Filho Jesus, o Cristo. Não o Cristo do Da Vinci, não o Cristo da história, mas o Jesus da Bíblia. Não vale a pena gastar um pouco mais de tempo com a palavra do que com o seu celular para conhecer esse Deus da Bíblia? Vale tudo que nós temos. O apóstolo Paulo, falando a respeito de si, ele diz a respeito da sua experiência, ele considerou tudo que ele tinha, ou pensava ter, todo aquilo que ele podia se gloriar, ele considerou tudo como lixo, como refúgio, por causa do conhecimento de Cristo. Se houve um homem que gastou tempo em conhecer e buscar conhecer a Cristo, foi Paulo. E o Espírito Santo de Deus que habita nos nossos corações tem uma finalidade só: moldar o nosso caráter à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Porque é esse o homem, é esse o ser humano, homem e mulher, que Deus espera formar em nós. Então, eu não sei que tipo de ideia você tem a respeito de Deus, mas pode ter certeza, ela está longe, muito longe da realidade. Porque o Deus das Escrituras não se adequa à realidade.
ele está fora da realidade. Ele não se parece com nada que nós possamos imaginar. A imaginação do homem é limitada. O homem precisa de referências, de coisas que já existam para poder conceber uma outra coisa. E quando ele busca, não há nada que chegue perto do que Deus seja. Ele criou todas as coisas. Alguns aspectos da sua glória são manifestados no mundo que ele criou, mas nada chega nem perto. Jó disse ao Senhor que o mar e as galáxias, os céus, tudo que existe são apenas a orla dos seus vestidos. Não dá nem para começar a imaginar. Mas Cristo Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E se Deus existe, é Cristo. Ele é Deus. E nenhum outro poderia sê-lo. Os discípulos pediram: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou: há tanto tempo estou convosco. Quem vê a mim, vê o Pai. Somos uma só expressão do que Deus significa e representa. Então eu só gostaria de, nessa noite, eu não sei que tipo de conhecimento você tem de Deus, se você é um crente, se você está aqui só porque seu amigo convidou e você está aí no banco se contorcendo: pô, esse negão não para de falar, logo eu queria comer, estou com fome. Eu realmente não sei o seu nível de interesse ou de conhecimento de Deus, mas eu posso afirmar com certeza: não é nem o começo. E se o seu pai te ensinou alguma coisa sobre Deus, seja ela boa ou ruim, ou se os crentes que você conhece te deram uma impressão meio enviesada de Deus, ou até se te deram uma boa impressão sobre Deus, não sei. Mas o que eu quero deixar para você nessa noite é que é só o começo. E quero exortá-lo a abrir as Escrituras e fazer uma oração sincera: Senhor, se revela a mim através do seu Filho Jesus Cristo. Eu quero conhecê-lo, e eu quero amá-lo, e eu quero viver para Ele, eu quero cantar e expressar todo o amor do meu coração na presença dEle, até o dia em que eu possa fazê-lo perfeitamente nos céus, para a honra e glória dEle. Que o Senhor te abençoe desse jeito e que você de fato saia daqui desejoso de buscar o Senhor enquanto se pode achar. Que você saia daqui desejoso de invocá-lo enquanto está perto, porque Ele está perto. Ele não é Deus de longe, Ele é Emanuel, Deus conosco. Buscar-me-ei e me achareis. Olha a certeza aí: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o meu desejo sincero é que nessa liberdade conquistada por vocês de cantar e glorificar de maneira tão bonita, com tantos instrumentos, o nome de Deus, que vocês o façam na direção da palavra, que vocês o façam no conhecimento da Bíblia, das Escrituras, porque ela e só ela pode
revelar na pessoa de Cristo Jesus o Deus único e verdadeiro. Amém.